É assim que te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Diácono Gessildo, palmas para o Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo número 3. O versículo que eu gostaria nessa noite é o versículo 14, tá bom? Capítulo 3, Filipenses, aí nós vamos ler a partir do 13, tá? 13 e 14, tá bom? Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Amém? Diz a palavra do Senhor assim, versículo 13: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Podeis tomar assento nessa noite. O Conjunto Rosa de Saron é sempre generoso comigo em relação ao tempo. Poderia louvar até 8h15, 7h15, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos escolher o nome para esse conjunto, né, irmão? Amém, irmãos. Irmãos, sobre o tema que eu gostaria de falar nessa noite, a vida do apóstolo Paulo. A vida antes, a vida depois, a vida sem Cristo, a vida com Cristo, a vida de perseguidor e a vida de perseguido que ele teve depois que ele foi transformado. Assim era cada um de nós. Se você vai, eu quero que você entenda nessa noite isso, como era a nossa vida, através da vida, do estudo que nós vamos fazer. Pregação, estudo não, né? Estudo é para quem tem sabedoria, conhecimento e etc e tal, né? Mas, a mensagem que eu quero trazer nessa noite, tá bom? A vida Saulo e Paulo, outrora e agora. No tema, tá bom? Saulo e Paulo, outrora e agora. Antes e depois. Tá certo? Então o versículo 14 diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora vamos ver nesse mesmo capítulo, lá no versículo de número 3. A vida desse homem resumido em poucas palavras, tá bom? Aqui você vai ver nesses versículos o outrora e o agora, o Saulo e o Paulo, tá certo? Versículo 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Aí ele vai dizer a vida dele, antiga, versículo 4. Ainda que também podia ele, Paulo, confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne. Aí ele vai dizer, ainda mais eu. Aí o 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Isso aqui é o Paulo, o Saulo, tá certo?
Isso aqui é a vida do homem do homem Paulo, antes de aceitar Jesus, antes de entregar a sua vida a Cristo. Ele tinha uma história, ele tinha uma conduta, ele tinha um comportamento, ele tinha amizades, ele tinha uma vida, assim como todos nós, irmãos, antes de aceitarmos Jesus. Não é à toa que a palavra diz que nós somos agora em Cristo uma nova criatura. Aquela velha, a pilha está fraca, nós tínhamos essa história também, irmãos. Outrora caídos, outrora era a nossa vontade, aonde o nosso nariz apontava, iríamos, aonde o nosso pensamento queria, estávamos lá. O que nós queríamos fazer, fazíamos. E a nossa vida de Saulo era totalmente contrária à vontade de Deus, que muitas vezes nós dizíamos que tínhamos, mas que não obedecíamos, como Saulo, que era um homem conhecedor da lei, um homem que estava debaixo da tutela dos mestres da lei, mas não de Deus. Como ele dizia, obrigado. Como ele dizia, irmãos, como muita gente nós encontramos evangelizando, pregando, diz que tem Deus, mas a conduta pode ser para o mundo irrepreensível, um homem bom caráter, um homem, sabe, que não rouba, que não mata, mas é pecador. Mas que o Deus que ele diz que tem, ele não tem, porque não vive. Assim como Paulo, como Saulo. Então veja, nós vimos aí o Saulo. Aí o versículo 7 vai dizer, né? Depois que ele é convertido, mas o que para mim era ganho. Tudo isso, o aprendizado, o conhecimento, o de ser hebreu, o de ser de Benjamim, o de ter nome lá de hebreu, ser fariseu, mestre da lei e tudo mais, o zelo e essas coisas, para ele, depois que o homem aceita Jesus, depois que ele aceitou Jesus, depois que Jesus derrubou Saulo e o ergueu novamente, aí ele vai dizer, versículo 7, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Aí ele vai dizer, depois que o homem aceitou Jesus, a vida lá, deixou tudo para trás. 8, e na verdade tenho também por perda todas as coisas. Tudo isso que ele enfatizou, que ele falou aqui do versículo 3 até o 6, irmãos. A vida dele, ele diz que já não vale mais nada, já perdeu tudo. E na verdade, 8, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, como outrora, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Agora o homem está dizendo aqui, aquela vida, a minha vida, o meu querer, a minha vontade, os meus desejos, as minhas amizades, meu comportamento, o Deus que eu achava que tinha, mas não tinha, o Deus que eu achava que eu pregava e não pregava, aquela lei, outrora, zeloso, tudo isso, considero como, aqui é esterco, tá bom? Tese, tem outras que é refúgio, né? Considero como refúgio, ou seja, como coisa sem valor.
E tudo que o homem é, irmãos, tudo que o homem tem, tudo que o homem faz, sem Jesus, não vale nada. A juventude, a força, o vigor, eu vou, eu volto, eu faço, eu aconteço. Chega um dia que tu vai olhar para trás, o que eu fiz da minha vida? Não vale nada. A vida do homem sem Jesus é um nada. É um vazio existencial, tanto dentro quanto fora. Porque, irmãos, o homem sem Jesus, ele busca, como o Saulo, preencher, sabe, o seu desejo de justiça, o seu desejo de zelar por Deus, entre aspas, né? O seu desejo de ser uma pessoa reta, sem Deus, não é nada. Significa nada. Então a vida do homem é uma antes, a vida do homem é outra depois de Jesus. Se a vida do homem sem Jesus, irmãos, é um tudo sem ter nada, é um ser cheio, mas vazio, a vida do crente, do salvo, do liberto em Cristo, é um ter nada, mas ele possui o tudo, irmãos, é o estar muitas vezes só, irmão, na solidão, vazio, mas ele vai estar sempre cheio da presença de Deus. Quando o homem entende isso, irmão, ele compreende que a idolatria, como eu era outrora, não significa agora nada, porque era, irmãos, eu mergulhar em um poço, irmãos, vazio, que não encontrava nada de substancial para me agarrar. Qual a esperança que eu tenho? Qual é a esperança que eu teria, irmãos, na religiosidade? Para o mundo? Até a porta do cemitério, de lá acabou-se. Mas depois que eu aceitei Jesus, irmãos, aleluia, a minha vida foi transformada, porque agora eu tenho uma esperança agora, irmãos, e esta esperança vai me acompanhar até depois dos portões do cemitério, irmãos, de lá para a eternidade. Eu estou com Cristo e Cristo está comigo. E isso é uma coisa maravilhosa. Então, outrora nós éramos que nem Saulo, e agora nós somos que nem Paulo, como ele foi. Outrora, irmão, nós estávamos caminhando nos nossos pensamentos e atitudes, ações, irmãos. Agora em Cristo é a vontade dele, é o querer dele, é como ele manda, é como ele ordena, irmãos. E isso é ter vida, e não aquilo que nós achávamos que era vida e nos levava sempre para a morte. Era sempre morte. Vai dar tempo. Me ensina não, irmão, quando eu começar. Obrigado, conjunto, por ter dado tempo. Primeiro ponto, irmãos. Então, na vida desse homem, veja, Saulo fez muitas coisas, mas vamos passear na Bíblia, Vai lá para Atos 9:13. Saulo fez muitas coisas, mas vá se vendo na vida de Saulo e vá vendo a sua vida até você aceitar Jesus. 9:13. Atos 9:13. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem. Aqui é Ananias, crente lá, falando de Paulo. Deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E nós vimos, irmãos, lá nos capítulos atrás de Atos, ele concordou com a morte de Estevão, depois ele perseguiu os crentes, depois ele aprisionava os crentes, ele açoitava os crentes, ele matava os crentes, como ele vai testemunhar depois que ele se converte, irmãos. Então ele fez muitas coisas, mas Saulo,
Aí vamos ver, e Paulo, depois que ele se converte, Paulo, muitas coisas boas. Se como Saulo ele fez muitas coisas más, como Paulo, irmãos, ele fez muitas coisas boas. 2 Timóteo 4,7, vai dar tempo, tá, irmãos? Em nome de Jesus, daqui para as 8h30, nós chegamos em casa. 2 Timóteo 4,7. Veja como Paulo, agora, é um testemunho já no finalzinho de vida dele. Diz 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Aí ele vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esse combati o bom combate, se eu tive uma vida que persegui os crentes, tive uma vida depois que aceitei Jesus, de pregar a palavra, de combater pela palavra, de combater pelo nome de Jesus, de levar o evangelho aos necessitados da palavra. Se como Saulo eu fiz muitas coisas más, como Paulo, irmãos, ele combateu o bom combate, ele sofreu pela palavra que outrora ele perseguia, ele sofreu para pregar a palavra aos crentes, irmãos, que ele tanto ganhou, irmãos, como Paulo. Então, se como Saulo ele fez muitas coisas más, como Paulo ele fez muitas coisas boas, combatendo o bom combate. 2, Saulo causou muito sofrimento aos crentes. Volte lá para Atos 9,14 agora. Atos 9,14. Saulo causou muito sofrimento aos crentes, diz. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Irmãos, nós não matamos, nós não açoitamos, nós não prendemos ninguém, mas nós também fizemos muitos males, irmãos. O filho ou o marido, ou a esposa, sabe, o pai, ou o homem que bebe, quantos males não causou a esposa? O filho que se droga, quantos males não causou os pais? Quantos males eu causei, irmãos, aos que estavam perto de mim? Quantos males eu não causei, irmãos, à minha mãe? Quanto sofrimento e dor de cabeça eu não dei à minha mãe? Quantos males eu não causei à pessoa que eu odiei, que eu dei um cascudo quando criança? Quantos males eu não causei, irmãos? Quantos males, irmãos, a nossa conduta, nós querendo, ao nosso pai dizendo, faça assim, vá por esse caminho, não, eu quero ir por esse. Os pais dizendo, vá pela minha palavra, eu quero ir pelo conselho dos meus amigos. Não, faça assim, não, eu quero fazer assim. Os pais dizendo, aqui é melhor, os filhos, não, eu quero ir por aqui. E quantos males, como filho, nós não causamos nossos pais? Não é? E esse homem, Saulo, fez muitos males. E Paulo, ele causou sofrimento, Saulo. E Paulo sofreu muito por Jesus. 2 Coríntios, irmãos, capítulo 11, versículo 23. 2 Coríntios 11, 23, é bem grandão, vai dar tempo. 11, 23, vai dizer assim, 2 Coríntios 11, 23. Até 28, tá? É longe. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Aí ele vai dizer por quê, tá bom? Em trabalhos, muito mais. Aí vai dizer, ó, lá vai as peias, tá bom? Em açoites, mais do que eles.
em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 50 quarentenas de açoite menos um, para receber mais depois. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assalteadores, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, nas coisas exteriores me oprime cada dia o cuidado das igrejas. Veja, Saulo perseguia, assolava, açoitava, fazia tudo que era ruim. Paulo sofreu, irmãos. Mas o sofrimento de Paulo, louvado seja Deus, era por tudo isso aqui, irmãos, para glorificar o nome de Jesus, para fazer a obra de Jesus. Muitas vezes eu me pego com crentes que choram ou então, sabe, se lamentam, se lastimam, se lamúriam, irmãos, por um sofrimento que não é sofrimento, que não traz dor, irmãos. Sofrimento que traz dor é isso aqui, irmãos. O homem era açoitado, o homem era preso, era rejeitado, era, sabe, e tudo isso por causa de Jesus. Crente hoje tem uma dor, ai, eu não vou mais para a congregação, porque o irmão Gessildo me olhou de alto a baixo, de cima para baixo, ou então não me olhou. Sabe, as dores hoje dos crentes que fazem os crentes sentirem dores, sem sentir dor, são essas. Você já foi açoitado por causa de Jesus? Você já foi preso por causa de Jesus? Você já foi rejeitado por causa de Jesus? Do início da minha fé eu já fui, tá bom? Eu só não fui embora de casa porque Deus foi quebrantando o coração da minha mãe, sabe? E aí ela não me botou para cá fora de casa, não. Mas eu passei 1 mês, irmãos. 1 mês. A minha mãe olhando para mim e dizendo: você não me ama mais, você me odeia, sabe? E por aí vai. Até, irmãos, você trazer um testemunho da glória transformadora de Jesus para a minha vida, da bênção que eu seria para ela, irmãos, como eu sou agora, porque outro dia eu estava conversando com ela, antes da Semana Santa, irmãos, conversando com ela: a senhora já imaginou, se eu não aceito Jesus, onde eu estaria? Aí ela disse: eu estaria morto. Para a senhora ver como Jesus é bom. Como Jesus transformou a vida do irmão Gessildo, que era lá um pervertido, um imoral, irmão. Era religioso, mas era um pervertido, um imoral, irmãos. Estava caminhando no caminho dos vícios já. Louvar seja Deus, e Deus vai lá, irmãos, e salva-me, resgata-me, transforma-me. Eu estava alegre, agora, irmãos, eu sofro, mas sofro para a glória de Deus. E eu devo me alegrar, irmãos. Um homem desse sofreu tanta coisa. Eu não sei se outro crente no tempo dele, Pedro e João, sofreram uma coisa, mas nenhum outro crente sofreu como Paulo sofreu, irmãos. E o homem vai dizer em Romanos: as leves e momentâneas tribulações que nós sofremos aqui, irmãos, estão produzindo para nós o eterno peso de glória. Então os meus as minhas dores de cabeça, irmãos, louvado seja Deus, não se comparam, irmãos, com aquilo que está guardado para mim na eternidade. Eu perdi amigo, mas eu ganhei uma família na igreja. Eu perdi, irmãos, muitas vezes o amor do meu pai, da minha mãe, mas eu ganhei o amor aqui de muitas cabeças brancas aqui, irmãos, que me amam. Então esta vida maravilhosa, irmãos, que agora tenho, como ele vai dizer que agora vivo na carne, eu ando na fé do Filho de Deus.
Então eu me alegro nos meus ais, eu me preocupo, sim, eu tenho os meus momentos instáveis, meus irmãos, mas eu não vou me preocupar de maneira tal a sair, irmãos, da segurança que é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse homem perseguiu, meteu a pé em crente, mas esse homem sofreu. E como sofreu, louvado seja Deus. 3, vai dar tempo. 3. Saulo respirava ódio e morte. Vamos lá para Atos 9:1. Saulo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se aos sumos sacerdotes. Esse homem zeloso pela lei, homem conhecedor da lei, homem que era pelo conhecimento que ele tinha, para ser um homem amoroso, piedoso, misericordioso, compassivo, era um homem, irmãos, rancoroso, que odiava, que matava, que perseguia, que tinha desejo, prazer em perseguir os cristãos. E Paulo orava, nesse mesmo capítulo, sai daí não, Paulo orava. 9:11, depois que ele aceitou Jesus, depois que ele foi transformado. Irmãos, coisa maravilhosa, no mundo, nós dizíamos que tínhamos a Deus, né? Eu sou de Deus, mas eu não conversava com Ele, eu não tinha comunhão com Ele, eu não vivia Ele, eu não vivia para Ele, que nem Saulo. Aí, mas depois que Paulo aceita Jesus, veja o que ele faz. 11, e disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Depois que o homem foi transformado, depois que o homem caiu da arrogância, da altivez, da autoridade, depois que o homem caiu do pecado, irmãos, ele estava agora buscando santidade para a sua vida. Como nós, irmãos, outrora nós nos esbaldávamos por aí, nos esbaldávamos neste mundo mal, pervertido, pelas amizades imorais, pelas músicas imorais, pelas conversas levianas, irmãos, e o nosso prazer era do mundo, era mundano. Mas quando nós aceitamos a Jesus, irmãos, o nosso prazer é conversar com Deus, é buscar a santidade de Deus para nossas vidas, é buscar a vida de Deus para nossas vidas, é buscar Deus, irmãos, mais e mais. Quanto mais aquele que aceita Jesus, irmãos, busca a Deus, mais ele tem da parte de Deus. E a transformação da vida do crente é essa. A transformação para a vida do ser humano é essa. Você tem uma história até você encontrar-se com Jesus. Depois que você encontra-se com Jesus, você vai ter outra história. A história do homem, irmãos, antes de Jesus, é uma história falida, caída e limitada. Depois que o homem aceita Jesus, é uma história, irmãos, louvado seja Deus, é infinita, é uma história, irmãos, vitoriosa, é uma história, irmãos, gloriosa. Quando o homem aceita Jesus, as pessoas podem até dizer, mas sofre muito, perde isso, perde aquilo, perde o batom, perde o cabelo, perde a pintura, perde os amigos, perde a unha postiça, amarela, fechada.
perde tudo, irmão, mas tu ganha um corpo glorioso, irmão, que vai ser templo e morada do Espírito Santo, vai ser templo e morada de Deus. Tu vai viver agora não para a tua glória, mas para a glória de Deus. Aquilo que vai ser bonito em tu, irmãos, vai ser a expressão do teu interior, que vai fluir no teu corpo, irmão, e tu não vai precisar mais dessas coisas. Essa é uma transformação maravilhosa para a vida do ser humano. 4, vai dar tempo. 4. Saulo perseguia. Atos 26, 14. Saulo perseguia. Atos 26, 14. Diz: e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duras coisas é te recalcitrar contra os aguilhões. Irmãos, nós não perseguimos crentes, né? Nós não tínhamos autoridade para isso, mas nós rejeitávamos ao Senhor, nós desprezávamos a Deus, nós desprezávamos a palavra de Deus. Irmãos, quantas vezes os amados pregaram na frente da minha casa, eu pulava a cerca e corria. Quantas vezes os irmãos chegavam para evangelizar, irmãos, e eu deixava os irmãos conversando só. Lá no interior também uma xícara de café enquanto eu vou ali. E por algum tempo, irmãos, eu ia fugindo. Talvez você não perseguia a palavra, mas você se rejeitava o Deus da palavra. Você rejeitava a palavra de Deus. E quantas vezes, irmãos, Deus falava ao teu coração, ao meu coração, mas nós não deixávamos Deus agir. Mas até um instante, irmãos, se Saulo perseguia, Paulo servia. Volte para Atos 20, 19. Atos 20, 19. Saulo perseguia, Paulo servia, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então veja, aqui é Paulo falando, tá certo? Já da vida dele de transformado, das ciladas, da perseguição que ele sofreu depois que ele aceitou a Cristo. Irmão, Paulo aqui, todo o sofrimento que ele passou, toda a luta que ele enfrentou, toda a dor que ele suportou, toda a rejeição que ele suportou, irmãos, e tudo o que ele suportou, tudo que ele sofreu, tudo que ele padeceu, tudo que ele viveu, irmãos, depois que ele aceitou Jesus, ele viveu porque ele amava Cristo. Tinha aquela profecia de Jesus, né? Tu vai sofrer, tu vai padecer muito pelo meu nome. Mas ele padeceu tudo por amor a Cristo, irmãos. Ele enfrentou tudo isso por amor a Cristo. Irmãos, aquele homem fez tantas coisas ruins, mas aquele homem, depois que se converteu, fez tantas outras coisas boas. E até hoje nós vemos a palavra dele falando ao meu e ao teu coração. O testemunho dele para mim e para a tua vida hoje, de servir a Deus, de honrar a Deus, de glorificar a Deus. Está doendo, mas eu continuo louvando ao Senhor.
Tá difícil, mas eu vou continuar adorando ao Senhor. Tá apertado, mas eu vou continuar glorificando ao Senhor e enfrentando e louvando a Deus e exaltando o nome do Senhor em todo tempo e momento. 5. Vai dar tempo. Vou botar só uma folha e meia, tá bom, irmãos? Meia banda, tá? 5. Saulo foi a Damasco com más intenções ruins. Atos 9, 3. A intenção dele era essa. Atos 9, 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, 2. E pedindo-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisses preso a Jerusalém. Então, Saulo, ele ia para trazer, para arrancar os crentes e prender. E Paulo ia atrás do alvo glorioso. Filipenses 3,14. Ele ia atrás do alvo glorioso. Glória a Deus. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós esquecemos, irmãos, nós esquecemos da velha vida, do velho homem. Nós esquecemos, irmãos, das velhas atitudes, do velho comportamento, e agora nós temos um objetivo, nós temos um alvo, nós miramos esse alvo e buscamos, irmãos, para ter aqui uma vida, irmãos, que glorifique Jesus e ter um fim glorioso na eternidade. No fim da nossa vida. 6, irmãos. Saulo vivia em justiça própria. Nesse mesmo Filipenses 3, 4, vai dizer, ainda que também podia confiar na carne, ele, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí ele vai dizer como ele era, arrogante, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Aqui era eu. Eu tinha, era a minha conduta, o meu comportamento, eu, era o ego de Saulo. Mas Paulo, irmãos, ele vai dizer, Paulo amava a justiça. Nesse mesmo 3, 7, vai dizer, mas o que para mim era ganho, reputei perda por causa de Cristo. Aí ele vai dizer, e na verdade 8, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha própria justiça, como eu era, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus. Se o homem vai para o céu, como ele diz, sem Jesus, é como nós dizemos para essas pessoas, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque não se chegará ao céu sem passar pela transformação na pessoa bendita de Jesus,
Você não vai chegar ao céu sem passar pela vida que está em Cristo Jesus. O céu é Cristo. A vida do céu é Cristo. Cristo é que nos leva para o céu. Cristo é a porta, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade que liberta nossas vidas do ego, da vaidade, do achar que eu posso, faço e aconteço. Cristo, Ele é o libertador, o salvador de todo homem. E ele vai dizer ao apóstolo Paulo: eu não posso nada, mas em Cristo eu posso todas as coisas, porque é Ele quem me fortalece. Ou seja, é Ele quem me dá vida. E o homem não vai ter vida fora de Jesus. E para encerrar nessa noite feliz, deste santo lugar, Saulo foi terrível perseguidor. Gálatas, capítulo 1, 13. Gálatas 1,13, vai dizer: achei, quase. Diz 1,13: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. Então esse homem era um terrível perseguidor. Ele não apenas perseguia, mas ele destruía, assolar e destruir. É pôr, sabe, os crentes mesmo presos, pôr os crentes mesmo, para não invocar o nome de Jesus. Ele assolava. E Paulo, irmãos, Paulo, uma poderosa testemunha e pastor, nesse mesmo Gálatas, e nesse mesmo capítulo, lá no versículo 15, se ele outrora era terrível perseguidor, assolador da igreja, aí a partir do versículo 15 vai dizer, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua glória, pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias e não vi a nenhum outro apóstolo, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estava em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Então essa é a vida do homem Saulo, do crente Paulo. Outrora a vida de arrogância, autoridade, perseguidor, maltratador de crente, agora sofredor por causa de Cristo, por causa da palavra, agora pregador da palavra que ele perseguia, agora ele não mais mata, mas pela palavra, com a palavra, ele traz vida às pessoas. Irmãos, e se você for ver a nossa história, é essa, antes de Cristo e depois de Cristo. É eu, a minha vontade, o meu querer, eu faço e aconteço, mas depois que eu aceito a Cristo, irmão, eu sou uma nova criatura,
em tudo, em todo aspecto, irmão. Eu sou uma nova criatura aqui nesse mundo. Eu sou uma nova criatura dentro da minha casa, para o meu pai, para minha mãe, para minha esposa, para o meu esposo. Quando eu aceito a Cristo, irmãos, eu sou um novo cidadão. Eu tenho um novo comportamento na sociedade. Eu tenho agora, irmãos, o entendimento, irmãos, de como me comportar nessa sociedade ainda que falida, imoral, mas em Cristo agora eu sei as minhas obrigações. Como uma pessoa transformada, irmãos, agora eu tenho, irmãos, um andar não mais para a morte, mas um andar para a vida. Eu não tenho mais agora, irmãos, passos largos para o inferno, mas eu tenho um passo firme para a eternidade. Louvado seja Deus. Outrora, irmãos, eu estava morto, agora em Cristo eu tenho uma vida. Outrora eu era Gessildo, o idólatra, o pornográfico, o imoral, irmãos, mas agora em Cristo eu sou o liberto, transformado, um anunciador, um pregador da palavra de Deus. Essa vida, irmãos, que nós vemos na transformação que Jesus Cristo fez na vida de Saulo, esta vida que Deus fez, essa transformação que Deus fez na tua vida quando tu aceitou Jesus, quando eu aceitei Jesus, irmãos, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa que eu e você não podíamos ter nem viver, irmãos, sem passar, irmãos, pela salvação de Cristo Jesus. A eternidade, irmãos, que está dentro de cada ser humano, ele não vai desfrutar se ele não entregar a chave da vida dele para Jesus. E você não vai ter paz aqui nesse mundo se você não entregar a sua vida a Jesus. Você não vai ser uma nova criatura se você não entregar a sua vida a Jesus. Você não vai ser um bom filho, um bom esposo, uma boa esposa. Você não vai ser uma boa pessoa se você não entregar a sua vida a Jesus. Porque esse homem era mau, mas ele teve a vida dele transformada e passou a ser uma boa pessoa, porque ele passou a ser uma nova criatura. Ele deixou de ser ele, irmãos, e andar nas suas vontades, para entregar a sua vida a Cristo e andar na vontade de Cristo. A vida do ser humano, a vontade do ser humano é morte. A vida do ser humano é morte, a vontade dele é morte. Mas a vontade de Cristo para a sua vida é vida, é paz, é perdão, é amor, é a eternidade que Deus tem para nossas vidas, irmãos. Pense nisso. Você pode ser transformado nessa noite se você ainda não é crente. Você pode ter esta vida também na sua vida. Você pode olhar que nem Paulo e dizer: combati o bom combate, guardei a fé, corri a carreira, mas eu sei que agora está no céu guardado para mim a coroa da vida. Essa pode ser também para você nessa noite, se você ainda não tem Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus, Ele tem essa vida para lhe dar também nessa noite. Pense nisso. O mundo é morte, o mundo é mal, mas o céu é vida, e vida com abundância. Eu agradeço nessa noite a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Cada um de nós era o Saulo, né? Outrora. Mas hoje transformado pela palavra de Deus. Vamos para os avisos da semana. Logo em seguida o pastor Diego estará fazendo a oração e encerrando. Terça-feira, grupo A, será lá na residência do irmão Antônio, grupo familiar. E o B, irmã Cleils. Quarta-feira tem oração às 19h30. Quinta-feira, recesso. Sexta-feira, culto de doutrina.
E domingo, sábado, se o tempo estiver bom, vamos marcar aí um culto campal. Né? A gente pode marcar